Estudo bíblico, Marcos capítulo 13, versículo 20. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Neste versículo, Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre um período de grande tribulação, descrito nos versículos anteriores como um tempo de intensa aflição sobre a terra. Em meio a essa profecia, porém, ele revela uma verdade que fortalece a nossa fé. Deus continua absolutamente soberano e misericordioso. O sofrimento não durará além do tempo determinado por ele. Nada acontece fora do seu controle. Quando Jesus diz, "E se o Senhor não abreviasse aqueles dias", ele nos mostra que até mesmo os momentos mais difíceis da história estão debaixo da autoridade de Deus. Nem Satanás, nem os governantes da terra, nem qualquer circunstância tem controle absoluto. O Senhor estabeleceu um limite para aqueles dias. Isso nos ensina que Deus determina o começo e o fim de todas as coisas. Para aqueles que pertencem a Ele, o sofrimento nunca será eterno, pois o Senhor continua governando com perfeita sabedoria. A palavra de Deus confirma essa verdade em Jó 14:5. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Também lemos em Salmos 103:19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Em seguida, Jesus declara, nenhuma carne se salvaria. A expressão nenhuma carne significa que nenhum ser humano conseguiria sobreviver caso aqueles dias continuassem sem limite. A tribulação seria tão intensa que a humanidade seria consumida. No entanto, isso não significa que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, demonstra sua compaixão. O Senhor conhece a nossa fraqueza e sabe exatamente até onde podemos suportar. Sua justiça sempre caminha junto com sua misericórdia. O salmista escreveu em Salmos 103, 13 ao 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Da mesma forma, o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Jesus então diz, mas por causa dos escolhidos. Essa expressão revela o cuidado especial de Deus pelo seu povo. Os escolhidos são aqueles que pertencem ao Senhor, que ouviram sua voz e permanecem nele. Isso não significa que estarão livres de perseguições ou sofrimentos, mas significa que jamais serão abandonados. Deus permanece presente, fortalecendo, sustentando e conduzindo os seus em todas as circunstâncias. Em Romanos 8:33, a palavra declara, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E Jesus afirmou em João 10:27 ao 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Por fim, Jesus conclui dizendo, que escolheu, abreviou aqueles dias. Ao repetir a ideia da escolha, ele enfatiza que Deus age segundo sua perfeita vontade e fidelidade. O Senhor limita o tempo da tribulação por amor ao seu povo e para cumprir seus propósitos. Mesmo quando permite tempos difíceis, sua graça continua sustentando aqueles que confiam nele. Essa esperança é reforçada em Lamentações 3:22 ao 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. E também em Isaías 46:9 ao 10.
Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. A grande lição de Marcos 13:20 é que mesmo quando o mundo parece mergulhado no caos, Deus continua reinando. O sofrimento tem limite. A misericórdia do Senhor impede que sejamos consumidos e seu cuidado permanece sobre aqueles que lhe pertencem. Nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em Cristo, que prometeu estar conosco todos os dias e conduzir seu povo até o fim. Oração. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos porque Tu és o Senhor da história. Antes que todas as coisas existissem, Tu já eras Deus, e nada foge ao Teu conhecimento ou ao Teu controle. Obrigado, porque mesmo quando olhamos para um mundo marcado por guerras, aflições, perseguições e incertezas, podemos descansar na certeza de que Tu permaneces assentado no Teu trono, governando todas as coisas com justiça, sabedoria e amor. Obrigado pelo ensino de Jesus em Marcos 13. Mesmo ao anunciar dias difíceis, Ele também nos revelou que a Tua misericórdia continua agindo. Tu conheces os limites da nossa força e jamais permitirás que o sofrimento ultrapasse os Teus santos propósitos. Nós te louvamos porque Tu és um Pai compassivo, que cuida dos seus filhos e nunca abandona aqueles que pertencem a Ti. Senhor, livra-nos do engano. Dá-nos discernimento para permanecermos firmes na Tua palavra e não sermos levados por falsas doutrinas, falsas promessas ou por tudo aquilo que tenta afastar nosso coração de Cristo. Que o Teu Espírito Santo ilumine nossa mente para reconhecer sempre a verdade do Evangelho. Fortalece-nos para permanecermos fiéis em meio às dificuldades. Se vierem tribulações, perseguições ou tempos de provação, ajuda-nos a confiar em Ti e a lembrar que Tu continuas conosco. Dá-nos coragem para testemunhar o nome de Jesus, sabedoria para falar quando for necessário e perseverança para jamais negar a nossa fé. Ensina-nos a viver em constante vigilância, que não sejamos cristãos distraídos ou acomodados, mas servos vigilantes, dedicados à oração, ao estudo da Tua palavra, à santidade e ao amor ao próximo. Que cada dia da nossa vida seja vivido como uma preparação para o glorioso encontro com Cristo. Obrigado porque nossa esperança não está nas circunstâncias deste mundo, mas na promessa da volta do Senhor Jesus. Cremos que Ele virá com poder e grande glória, e queremos ser encontrados fiéis naquele grande dia. Até lá, guarda-nos debaixo da Tua graça, fortalece a nossa fé e conserva o nosso coração firme em Ti. Nós entregamos nossa vida, nossa família, nossos sonhos e nosso futuro em Tuas mãos, confiando que o Senhor continua dirigindo todas as coisas para a Tua glória e para o bem daqueles que Te amam. Oramos com gratidão e esperança, no poderoso e santo nome de Jesus Cristo. Amém.